Olá, sou Juliana Farias, seja muito bem-vinda, bem-vindo ao canal Transbordando. No tutorial de hoje nós veremos como fazer essa ovelha super lindinha, gente. Olha que coisa mais gostosa. Para quem acompanhou o tutorial da semana passada, que eu expliquei como fazer o ponto turco, ou também chamado de veludo, viu que eu expliquei um pouco sobre esse ponto. E hoje vou fazê-lo nessa ovelhinha. Então, criei esse desenho da ovelha para a gente poder ver o ponto. E antes que vocês perguntem, esse tecido é algodão cru, que é o que eu sempre utilizo aqui nos tutoriais. E nesse desenho eu aquarelei, né? Botei um verde aqui nessa parte do gramado e azul no céu. Tem um outro tutorial que eu gravei, acho que foi ano passado, que eu explico como você fazer aquarela, né? Pintar o seu tecido. E eu vou deixar logo aqui abaixo na descrição o link dele, caso vocês também queiram pintar o pano de vocês aí, antes de bordar. Vou começar bordando pelo rostinho e pelas patas da ovelha, porque depois vai ficar muito difícil devido à grande quantidade de linha para bordar. Estou utilizando a agulha de mão ou costura número 5 e 6 fios da linha emmeada. Dei um nozinho logo aqui na ponta para que a linha fique sustentada do lado avesso do tecido. E eu vou começar fazendo pontos retos e totalmente aleatórios no rosto, porque eu quero dar mais volume para o rostinho dela, para que não fique tão fundo. Então, esses pontos retos, ó, eles vão ser totalmente aleatórios, como se fosse para fazer o ponto areia. Aí a gente acaba meio que perdendo, né, com isso, o riscado dos olhinhos e do nariz. Mas não se preocupem, depois a gente vê como fica. Você vai fazendo esses pontos, porque depois a gente vai vir com um ponto cheio para preencher esse rosto. Já tô finalizando essa parte do rostinho, fazendo esses pontos retos, totalmente aleatórios, preenchendo as orelhinhas. Pronto, esse aqui vai ser o último ponto já. E agora, eu vou vir nessa parte aqui do rosto, para começar a fazer o ponto cheio. Não tenha pressa, se concentre, fique bem focada no que você está fazendo, que tudo vai dar certo. Agora eu vou entrar desse outro lado, nessa outra extremidade. O ponto cheio que eu vou fazer, ó, vai ser na horizontal, para preencher melhor a carinha da ovelha. Procuro fazer um ponto bem rente, bem grudado ao outro. Quanto mais pontos retos você fizer aqui embaixo, mais volumoso, né? Mais altinho vai ficar a carinha da ovelha. Finalizando, só mais um ponto aqui embaixo, menorzinho, acompanhando sempre o riscado da caneta. Pronto. Agora eu vou fazer o arremate logo aqui atrás, passando com a agulha por baixo do ponto mais próximo que tiver da linha.
Passo com a agulha por dentro desse aro formado. Puxo bem e passo a agulha por baixo de todos esses pontos, para poder camuflar mais esse final de linha. E agora é só cortar logo aqui. E para fazer essa parte da orelhinha, eu venho agora com ponto cheio na posição contrária a esses pontos iniciais que eu fiz por baixo. Justamente para dar o volume e ficar desse jeito, ó, do jeito dessa outra já, que eu já fiz o ponto cheio. Tô utilizando agora 3 fios da linha meada, para que, como a orelha é menor, para ficar bem delicada, né? Já que aqui eu utilizei 6 fios na parte do rosto. E pronto, agora é só fazer o arremate lá atrás. Essa parte aqui de cima da cabeça, eu vou utilizar o ponto turco. E aproveitando que eu ainda tenho bastante linha na agulha, eu vou utilizar a mesma cor do rosto para fazer essas patas. E vão ser com pontos retos, ó, saindo daqui e vindo até essa parte de baixo. Quando a gente pega um bocado de ponto reto e faz tudo unido assim, a gente acaba chamando de ponto cheio. Fazer bem encostadinho, fica bem bonito. Tô utilizando 3 fios da linha meada. Pronto, 3 pontos, ó. Já ficou ótimo pra fazer uma patinha. Patinhas feitas, e agora nós vamos para a parte dos olhos e boca. Eu vou sair com a agulha bem nessa linha, abaixo da orelha, que é mais ou menos aqui a altura dos olhos. Pronto, bem aqui. Estou utilizando agora um fio só da linha meada, cor preta. E a agulha é a número 9, já que é só um fio que eu tô utilizando. Agulha de mão ou costura. Para o olho, eu vou fazer o ponto nó francês, ou seja, a linha vai dar 3 voltas na agulha. Vou direcionar a ponta desta agulha para o lado de onde eu tinha saído. Bem aqui. Enfiei no tecido, essa mão vai descer essas voltas, ó, até encostar no tecido, na linha. E eu busco lá do lado avesso, puxo a agulha, bem suave, para não afundar muito o nó francês, e aqui está. Novamente. Essa parte do olho pode ser considerada mais difícil, né? Porque você vai trabalhar um ponto em cima de outro ponto. Desço os nós, as voltas.
puxo lá atrás a agulha. Pode acontecer do nó francês ele ficar muito fundo aqui nesse ponto cheio. Então, você pode vir com a agulha, ó, e puxá-lo um pouco mais para cima novamente, para deixar mais acomodado. Pronto, tá ótimo. Aproveitando que ainda tem linha, vou fazer logo a parte do nariz e da boca, saindo mais ou menos aqui nessa altura. Entro nessa outra extremidade, ó, na mesma altura de onde eu saí com a agulha. Deixo essa linha frouxinha. Agora eu venho mais aqui abaixo, bem no meio assim, ó, porque eu quero formar um V. Pronto, bem aqui. Puxa bem suave. E entra com a agulha logo aqui abaixo do rostinho, para poder segurar bem esse Vzinho. Olha, gente, que coisa mais fofa. Puxo bem para ficar bem firme. Venho aqui na parte de trás para fazer o arremate, prender bem essa linha e ela não ficar frouxa, né? Vou dar mais um nó por cima para sustentar bem. E vou passar por baixo essa linha de todas essas outras. Aí é só você cortar. Essa parte foi toda concluída. Demorou um pouquinho, mas tá muito lindo. Olha o relevo dessa carinha da ovelha. Vai ficar lindo demais. Agora, finalmente, nós vamos para o corpo. E para isso, eu vou utilizar linha de lã mesmo, para poder ficar bem volumoso. E como ela é grossa, né, a linha de lã, mais grossa do que a que eu estava utilizando aqui, eu usarei agora a agulha de mão ou costura número 2, que ela é bem maior, mais grossa, tem esse orifício maior também, para facilitar o processo do ponto. E para bordar o ponto turco ou veludo, você pode utilizar qualquer forma geométrica para fazer o preenchimento. Basta que você faça uns outros riscos aqui dentro para se guiar melhor. Não quer dizer que você vai fazer exatamente o ponto em cima do riscado, mas é para você ter uma melhor noção do que você está fazendo, do espaço que você está utilizando. Prefiro iniciar esse ponto pela borda, porque facilita para que eu vá tendo melhor noção do espaço que eu tenho. E também esse ponto turco ou veludo, ele é bem interessante, porque a gente inicia pelo lado direito do tecido. Não precisa fazer nozinho na ponta e começar lá do lado avesso. Eu vou começar aqui do meio, mas eu podia começar daqui, dessa parte, daqui de cima. Eu vou começar dessa parte aqui de baixo. Puxo a linha e eu vou deixar só isso aqui à mostra do lado direito do tecido. Esse tanto de linha tá ótimo. Vou sair do lado direito, dando um breve espaçamento de onde eu tinha entrado. Puxo a agulha. Você pode encontrar uma certa resistência na hora de puxar, porque a trama do algodão cru é bem fechado, né? E a linha lã, ela é bem grossa, mas você indo com calma vai dando certo. E eu vou entrar do lado esquerdo, dando também um breve espaçamento. Puxando bem devagar para não formar esses bolos de linha que vocês acabaram de ver. Saio novamente com a agulha abaixo desse ponto que acabou de ser feito, bem do lado dessa linha solta. E entro novamente aqui do lado direito, no riscado da caneta, dando esse breve espaçamento do último ponto feito. E vou deixar essa linha
com esse formato de U aqui, ó, desse jeito. Pronto. Agora eu saio do lado direito e vou retornar do lado esquerdo, ao lado desse ponto que acabou de ser feito. Novamente, eu saio aqui debaixo desse ponto que acabou de ser feito, puxo a linha e vou deixar de novo essa forma aqui de U, entrando do lado direito. Desse jeito, ó. E saio do lado direito e vou retornar do lado esquerdo com a agulha. Eu vou fazer esse processo por toda esse riscado aqui de fora da borda. Observe que a linha já tá terminando. Tem isso aqui de linha na agulha. Então, eu vou fazer o último ponto, entrando mais aqui à frente com a agulha. Segura essa linha, esse ponto, para não puxar tudo. Saio do lado direito, retorno aqui do lado esquerdo. Pronto. Aí agora, venho do lado avesso, vou passar por baixo do ponto mais próximo que tiver com a agulha. Formou-se esse aro e eu vou passar com a agulha por dentro para dar um nozinho. Aperta bem. Pronto. E agora, esse restante de linha virar aqui para frente, logo aqui abaixo. E você puxa a agulha. E agora é só cortar. Coloquei mais linha na agulha e eu vou entrar com a agulha do lado direito, logo aqui do lado do ponto, do último ponto feito. E vou deixar também esse pouco de linha aqui na frente, ó. Segura para não puxar tudo. Saio com a agulha do lado direito. E retorno do lado esquerdo, do lado desse ponto, e continuo fazendo o ponto turco ou veludo da mesma forma como estava sendo feito antes. Vou fazer o ponto até chegar no encontro de onde eu tinha iniciado, bem aqui. Vou fazer agora o último ponto até encontrar. Opa. Puxar de volta esse que tá solto. Pronto. Essa primeira volta do ponto turco ou veludo na ovelhinha tá feita. Eu vou aproveitar que eu ainda tenho bastante linha na agulha, então eu vou sair logo aqui perto, ó, onde eu finalizei, para já iniciar essa outra fileira. Você procure sair bem encostado mesmo, para que todas essas fileiras assim, elas fiquem bem próximas e dê bastante volume.
para a ovelha. Eu entro logo aqui do lado. Segura essa linha para não puxar toda. Ó, vou deixar isso aqui do lado direito. Vou retornar logo aqui onde eu tinha saído no início, para poder prender esse primeiro ponto. Que vejam que ele iniciou lá do lado avesso, né? Ele não iniciou como eu tinha feito no início, que era do lado direito. E agora eu saio novamente bem aqui do lado, para dar continuidade. Saio com a agulha do lado direito. E retorno aqui do lado esquerdo, ao lado do ponto que foi feito anteriormente. Puxar com força, com velocidade, acontece isso. Então, tem que ir com calma. Tem que ser no tempo do ponto, né? Saio novamente aqui, ó, abaixo desse ponto que foi feito, para fazer o próximo ponto. Conforme vocês forem fazendo as fileiras, vai ficando mais difícil a visualização de cada um dos pontos, de onde vocês devem entrar com a agulha, onde deve sair. Mas é assim mesmo, um ponto de cada vez, que vai dando certo. E eu já estou concluindo novamente essa segunda fileira, e a minha linha também já tá bem pertinho de acabar. Deu certinho para fazer. Em seguida eu vou colocar mais linha para já prosseguir fazendo essa terceira fileira aqui de dentro. E você vai, ó, baixando os pontos, que é para enxergar aonde deve sair e entrar com a sua agulha, tá bom? Aproveitar para fazer o arremate aqui atrás. E retornar lá pro lado direito. Foi bem aqui, assim. Pronto. Só cortar. Coloquei mais linha na agulha e vou iniciar bem aqui a continuação, né? A terceira fileira. Vou deixar essa linha, segurar aqui para baixo. Saio do lado direito dela. E retorno aqui do lado esquerdo para prendê-la. Seguro esses pontos e vou sair bem aqui embaixo desse ponto que acabou de ser feito, do lado direito. E assim eu vou fazer toda essa extensão aqui, essa parte do ponto. Agora eu tô indo para a quinta fileira, acredito que vai ser a última fileira que caiba aqui nesse espaço. Vamos ver, né? E assim a gente vai ter finalizado uma etapa do ponto turco ou veludo. E vocês vão, ó, apertando os pontos, que é para poder conseguir visualizar bem direitinho.
Tá bem difícil de visualizar, mas já tá terminando. Acho que só mais um ponto bem ali e termino. Enquanto tiver linha aqui na agulha que dê pra fazer, vai dar certo. Vai girando o bastidor para facilitar. Acho que ainda dá pra fazer mais um pontinho, gente, bem aqui, ó. Ainda tem esse espacinho, dá pra ver? Vou tentar fazer um ponto aqui. Pronto. Agora eu só faço o arremate lá atrás. Pronto. E jogo pra cá pra frente esse restante de linha. Que coisa mais fofinha. Só parar aqui esses soltos. Bagunçar mais essas linhas. Ah, e tem esse ponto aqui, ó, que eu tinha esquecido. Peraí. Eu vou ser com a agulha aqui do lado direito mesmo. Dei um nó na ponta, que eu quero fazer 2 U's bem aqui. Que é pra ser tipo o topetinho, olha. Retorna aqui onde eu tinha saído. E entro nessa outra parte aqui. Saio aqui do lado. Entro mais aqui do lado direito. E faço outro ponto, prendendo. Seguro aqui, para não puxar todo esse ponto. E agora é só arrematar lá atrás. Ai, gente, que coisa mais gostosinha. Olha só isso, gente. Então, se vocês quiserem deixar o ponto de vocês dessa forma, podem deixar. Já tá super lindo, né? Maravilhoso. Mas o ponto veludo ou turco, ele também, em vez de deixá-lo assim, você pode fazer a segunda parte dele. Como eu expliquei lá no outro tutorial, que eu ensinei a fazer o ponto turco em uma aranha. Inclusive, eu vou deixar até aqui abaixo o link desse tutorial, que você pode dar continuidade a esse ponto, fazendo isso, ó. Cortando todas essas laçadas. Todas elas. Demora, mas é super satisfatório o resultado no final. Lembrando que se você quiser deixar desse jeito que já está, fique à vontade, tá, gente? Eu já achei super lindo também. Mas eu tenho que ver como vai ficar com o ponto totalmente finalizado. Olha só como ficou super bonitinho, gente.
Muito fofo, né? Pensa que não pode melhorar e vai ficar mais bonito ainda. Pois é, eu tô procurando ver se ainda tem alguma laçada que eu não cortei, mas eu acho que já foram todas. Agora, eu vou dar uma parada nesses pelos. Se você quiser deixar desse jeito, bem volumoso, bem aveludado, ó, pode deixar. Opa, tem um bem aqui. Pronto. Então, vou dar uma paradinha aqui. E para tirar esse excesso de pelinhos que vão ficando, você pode usar durex ou fita crepe para tirar, ó, de cima do tecido, do ponto. E depois de tirar todo o excesso, eu pego uma escova velha de dente e vou passando, ó, para deixar ainda mais aberta a lã, para deixá-la mais aveludada. Que assim é mais fácil de com que ela vá se soltando. Eu vou pegar a tesoura só para tirar um pouco mais o excesso de umas partes que ficaram altas. Só para poder finalizar finalmente, né? Esse trabalho aqui, esse ponto, ele requer bastante tempo. Mas também, olha isso, gente, não podia ser diferente, né? O resultado fica fantástico. Pronto. Eu podia continuar mexendo aqui à vontade, que ele ia ficar ainda mais bonito. E então, pessoal, qual ovelhinha vocês mais gostaram? Com o ponto desse jeito, com as laçadas ainda todas feitas, ou com as laçadas cortadas? Qual vocês acharam mais interessante? Lembrando, olha só, se eu quisesse cortar, aparar bastante esse pelo, poderia fazer isso também, mas eu gosto desse efeito do ponto ficar bem altinho, bem aveludado, que é bem característico das ovelhas. Deixem aí nos comentários qual foi a forma que vocês mais acharam interessante, se vocês vão bordar na casa de vocês. Eu vou deixar o link desse desenho da ovelhinha logo aqui abaixo. Espero que vocês bordem, pratiquem e me mandem no e-mail, ó, o meu e-mail, ju88bordadeira. Mandem fotos dos bordados de vocês, umas fotos bem bonitas. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do tutorial de hoje, como bordar uma ovelha com ponto turco ou ponto veludo, como ele também é conhecido. Um ótimo final de semana e até a próxima sexta-feira.